Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos ao vivo no ar aqui na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala e facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação, fazendo perguntas aqui aos nossos convidados, pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento agora os nossos convidados de hoje, que fazem parte todos da Escola Superior de Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Aqui à minha esquerda, para você que nos assiste pelas redes sociais, o capitão PM Michel Guaraciaba Pinheiro, chefe da seção de avaliação e planejamento da Escola Superior de Soldados da Polícia Militar. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Mauro. Em nome do Coronel Santana, a gente agradece aí o convite para, de uma certa forma, aí, representar a Escola Superior de Soldados. Sim, muito obrigado pela presença, capitão Pinheiro. Na sequência aqui também à minha esquerda, o primeiro-tenente PM Jardel Alves Ferreira, chefe do setor de comunicação social da escola. Seja bem-vindo. Obrigado, Mauro. Boa tarde aos ouvintes. Vamos ter um bom bate-papo. Aqui à minha direita agora, o segundo sargento PM William de Lima Vieira, ele é auxiliar da seção de pesquisa e desenvolvimento de ensino da Escola Superior de Soldados da PM. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, ouvintes. Esperamos ter uma conversa proveitosa. Sem dúvida que será. E, finalizando aqui a formação da nossa mesa, o segundo sargento PM José Carlos Frota de Moraes, auxiliar da 4ª Companhia Escola. Seja bem-vindo, sargento. Obrigado. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes e internautas que acompanham a Rádio Trianon. Vamos lá. A formação de soldados na Polícia Militar remonta ao ano de 1832, quando foram incorporados os primeiros 130 voluntários que compuseram seu efetivo inicial. A Escola Superior de Soldados da Polícia Militar foi criada em 1984, com a finalidade de padronizar e conferir excelência à formação de jovens voluntários, homens e mulheres que decidiram tornar-se policiais e dedicar suas vidas a servir a comunidade, fazer cumprir as leis e proteger as pessoas contra os atos ilegais. Tenente Ferreira, primeira pergunta, vamos voltar um pouquinho lá no tempo, século XIX, na 1832, foram os primeiros 130 voluntários que compuseram o efetivo inicial do que hoje é a Polícia Militar de São Paulo. Como é que era a formação daquele policial naquele momento? Naquele momento, Mauro, era uma formação muito incipiente, né? Eu acho que era o primeiro tijolinho, a gente estava construindo a nossa gloriosa Polícia Militar. Eu creio que era uma formação que o voluntário, ele aprendia a usar o seu armamento, aprendia a montar cavalo, era os material que ele tinha na época. Aí, perto da virada do século para o século XX, com a missão francesa, que era uma equipe do exército francês, que trouxe noções de instrução militar para a então Força Pública de São Paulo, que a gente começou a fazer instrução, a formar policiais militares, e como curiosidade dessa época, foi criada, por conta da missão francesa, a Escola de Educação Física da PM, que é a escola de formação de educadores físicos mais antiga do país, do Brasil, e é a Escola de Educação Física da Polícia Militar de São Paulo. Só em 84, que a gente aí criou-se então o curso de formação de soldados da Polícia Militar, que, como você bem disse, que é com a intenção de padronizar a formação, de se criar um vínculo, se criar uma unidade de todos os policiais militares, e ali a gente passou a ser, a nossa unidade, né, passou a ser dona do processo de criação, de formação de soldados policiais militares. E essa formação, ela ocorre em vários lugares do estado, não é só aqui na capital, né? Não. A Escola Superior de Soldados, ela é, como posso dizer, a que gerencia a formação. Porém,
a gente tem uma limitação física para alunos. E hoje, quantos alunos a gente tem hoje, Vieira? Hoje, atualmente, nesse momento, na data de hoje, 2.143 alunos de formação. A nossa escola é a que tem a maior capacidade de formação do Estado, mas quiçá do Brasil. Mas, por exemplo, segunda-feira receberemos mais de 1.500 alunos. Porém, nós temos muito mais alunos de formação, e são distribuídos em vários núcleos pelo Estado inteiro. Essas turmas começam de que maneira? Você falou que vão chegar mais 1.500 a partir da segunda-feira, ou seja, tem gente se formando agora, já vai para o trabalho. Não, e vão está chegando... um curso em andamento, né? Tem um curso em andamento, está pela metade, está em curso em andamento, a gente receberá novos alunos segunda-feira. Esses que estão em andamento estão em outros lugares, em outras unidades do Estado, porém esses 1.500 mais, né? Quantos tomaram posse? Tomaram posse 3.300 policiais, inclusive ontem tomaram posse 3.300 policiais, e hoje eles estão participando de uma aula inaugural, inclusive no Brás, e iniciam o curso na segunda-feira. Então, quase que metade ficará com a gente. A gente faz um módulo básico, que é a noção básica. Primeiro é a introdução ao mundo policial militar, para esse civil que tomou posse. E aí depois vai para o módulo específico, que aí ele tem mais contato com aulas operacionais, e aí eles vão para uma unidade operacional, onde continuará sendo aluno, porém ele vai ter contato já com a população como policial militar, e creio que é isso, né? Como é que entra na escola, Tenente Ferreira? Concurso público, inclusive está aberto o concurso agora, os ouvintes que estiverem interessados a ser voluntário, vai encerrar dia 13 de junho, próxima quinta-feira, eu creio, 13 de junho se encerra o concurso, está aberto pelo site da VUNESP, os senhores podem ter acesso ao edital. Ser brasileiro, homem com altura mínima de 1,60 m, mulher 1,55 m, tem idade mínima de 17 anos e máxima de 30. Preenchendo esses requisitos, pode participar da etapa de concurso. Aí no concurso tem classificatório e várias outras etapas. Capitão Pinheiro, vamos falar do curso propriamente dito. São 3 anos de duração? Sim, o estágio preparatório ele dura 3 anos. Desses 3 anos, 1 ano dele é em sala de aula, dividido em 2 ciclos. O primeiro ciclo é totalmente em sala de aula, e no segundo ciclo, no segundo semestre, no caso, ele é tanto na sala de aula como já no estágio operacional na rua, durante o final de semana. E pós esse 1 ano, ele vai ficar 2 anos ainda no estágio operacional supervisionado, para avaliar a capacidade dele para ser policial militar. Quem são os professores? A gente tem diversos professores em cada área de matéria curricular. Dentre essas 40 matérias curriculares, a gente tem um professor que tem graduação específica no assunto. No caso da mesa aí, o sargento Frota, no caso, ele ministra aula de direito penal. Então, no caso, ele buscou o bacharelado em direito somente para ministrar aula na Escola dos Soldados. Então, é um exemplo, claro, de professor. E na Escola dos Soldados, a gente tem por volta de 370 professores, além dos demais professores que fazem parte dos núcleos formadores. Não necessariamente policiais militares. A grande parte é policial militar. É aberto concurso para docente civil também. A gente tem alguns docentes civis, principalmente na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Frota, você é um dos professores Frota, desculpa aqui. Estou confundindo. Mas todos nós também atuamos como professores na Escola Superior de Soldados. Eu, especificamente, eu obtive a graduação em Direito, né? Também tenho a pós-graduação em Direito Penal e Processual, com o fim de ministrar aulas dessa matéria. E aí, a formação que eu tenho implica na minha condição em ser professor. Então, eu cumpro um requisito para que eu possa ministrar aula ao corpo discente. Você chegou quando na PM? Eu ingressei na Polícia Militar em 2003. Como soldado? Como soldado, já faz mais de 16 anos. E aí, como é que você foi na carreira
evoluindo e chegando à conclusão de que você queria dar aulas e hoje, como segundo sargento, está na escola de soldados. Certo. Essa questão é até abordando a questão dos núcleos descentralizados, né? Então nós temos profissionais aqui que fizeram escola lá em Pirituba, na Escola Superior de Soldados. Eu, especificamente, eu fiz escola num núcleo descentralizado, que é o CPI 6, que fica localizado em Santos, que também cumpre a mesma grade curricular, passa por todos os procedimentos padrão referente ao curso. Então, eu fiz o curso em 2003, após o curso, sendo daqui de São Paulo, após o curso, eu me apresentei no 12º Batalhão, trabalhei no 12º Batalhão até 2016, onde eu fui para a escola, já tinha obtido a graduação de cabo da Polícia Militar, prestei concurso para sargento, ingressei na Escola Superior de Sargentos em 2016, e de lá, até por conta dos colegas, né, dizendo que eu tinha, em razão da minha formação, e com o propósito de ministrar aulas, e aí, por conta dessa vocação, e até da minha formação, que eu fiz em razão de buscar esse ofício, né, o ofício da docência, eu fui para a Escola Superior de Soldados em 2016. Quer dizer, você já foi construindo esse planejamento de ir para a Escola Superior de Soldados, já buscando a formação em Direito, para dar aula de Direito Penal. Exatamente. Esse advogado também chegou a fazer o AB? Prestei a prova do AB, eu fui aprovado na prova da OAB, mas em relação principalmente à vocação, eu sim, não pode advogar. Não posso advogar, mas sou aprovado, mas não penso em deixar a Polícia Militar, pelo contrário, né? Eu acho que a minha formação acaba contribuindo para com os demais policiais militares. Sargento Vieira, auxiliar da Seção de Pesquisa e Desenvolvimento de Ensino. O que é essa seção? Explica para a gente. Seção de Pesquisa e Desenvolvimento de Ensino, ela faz o acompanhamento do aluno durante todo o curso. Então, como o capitão Pinheiro havia dito, o curso ele se desdobra em 2 ciclos de ensino. O primeiro ciclo, que é eminentemente matérias teóricas, mais em sala de aula, claro, algumas práticas, como o tiro, procedimento operacional, e o segundo ciclo, onde ele vai sendo introduzido na atividade operacional de forma gradual, né, Então, a seção, especificamente, cuida de todo esse trâmite, vai acompanhando o aluno e o desenvolvimento dele. E é até interessante que isso possibilita uma evolução dos currículos, né? Possibilita as evoluções do currículo. Claro que a seção ela não trabalha sozinha. A seção de avaliação também, seção de avaliação e coordenação, elas trabalham junto, justamente nesse acompanhamento do resultado, para poder sempre manter atualizado. Isso, basicamente. Agora, conta a sua trajetória também, até chegar na Escola Superior de Soldados. É bem parecida com a do Sargento Frota. Eu ingressei na polícia em 2006. Em 2006, fiz escola, fiz a minha formação. 3 anos depois do Frota, né? Isso. E em Pirituba, na Escola Superior de Soldados, o primeiro, na época, isso até demonstra claramente assim, a evolução do currículo e a própria formação da polícia. Porque a época que eu ingressei era um pouco diferente. Era bem diferente. O curso ele se dividia também em 2 ciclos, porém não eram de 6 meses como é hoje. E sim, 8 meses o módulo básico e o módulo específico do policiamento de 4 meses. Era 8 e 4, hoje são 6 e 6. 6 e 6. E eu tive a oportunidade de fazer esse primeiro ciclo em Pirituba, na Escola Superior de Soldados, e o segundo no Comando de Policiamento do Interior 2, em Campinas. E, fim dado o curso, eu permaneci em Campinas, trabalhei no 47º Batalhão, durante praticamente os 10 primeiros anos da carreira, até que prestei a prova para a Escola de Sargentos. Nesse meio tempo, também prestei o concurso para cabo. Então, a evolução ela pode se dar de 2 formas na carreira do praça. Por antiguidade ou por merecimento, concurso, que é o concurso. Então, terminei a escola, trabalhei no 47º Batalhão, 47º, fui promovido a cabo e prestei o concurso para sargento. Fiz a escola de sargentos, a Escola Superior de Sargentos, que fica localizada no Tatuapé, em 2016. Após a conclusão, tive a oportunidade de trabalhar na Escola Superior de Soldados. Também tenho a graduação em Direito, com enfoque maior em Direitos Humanos. E isso me possibilitou também fazer o curso de especialização de praças, porque a formação na Polícia Militar, ela não se prende somente aos cursos
de formação propriamente dito, mas também os cursos de especialização e habilitações. Então, quando um jovem ele ingressa na Polícia Militar, o primeiro passo, se for na carreira de soldado, né, carreira de praça, é fazer o curso de formação. Porém, tem uma série de outros cursos que ele vai fazer ao longo da carreira. E dentro dessa possibilidade, fiz o curso de Direitos Humanos, que me possibilita hoje lecionar essa matéria na escola. A matéria de Direitos Humanos, que ela vem se dando bastante importância para ela, até na evolução da sociedade como um todo e, consequentemente, da Polícia Militar. Tenente Ferreira, vamos falar da sua história para chegar na comunicação social da escola. Desde quando eu entrei na PM? Sim. Eu fiz escola... Todo mundo está contando aqui, vamos falar. Eu fiz... É apaixonante, né? Eu fiz a escola de soldados lá de Pirituba em 97. Mais de 22 anos. Não sei se você lembra, foi na época que aconteceu aqueles atos da favela naval. Eu estava lá, eu era aluno soldado. E quando eu me formei, lá eu fiz um módulo básico específico lá, fiquei lá. Aí, ao me formar, eu pensei comigo, um dia eu quero voltar a trabalhar aqui. Em 97, eu pensei isso comigo, foi um pacto que eu fiz comigo. Um dia eu quero voltar a trabalhar depois vamos aqui. falar dessas lembranças, né, né, como é que foi passar pela escola e hoje em dia está nela, numa outra condição. Saindo de lá, eu fui classificado na área central, inclusive a área que faz aqui, a região da Paulista. Fiquei 15 anos aqui, trabalhando aqui. Aí eu prestei concurso para a Academia do Barro Branco, passei, me formei, aí já como tenente, trabalhei em algumas outras unidades, e surgiu a oportunidade de trabalhar lá na comunicação social da escola. Eu não pensei duas vezes, pedi para ir, me chamaram, fui e tô lá. E trabalhar com comunicação social, por quê? São os rumos que a carreira me levou, né? E é algo que eu acabei descobrindo que eu gosto. Eu gosto de fazer. As atribuições suas na comunicação social são quais? Lá a gente faz a seção que eu chefio, a gente trata com imprensa, a gente trata pedidos de imprensa que quer ter alguma informação da escola, quer fazer alguma filmagem, alguma coisa, passa por mim. A gente lida lá com medalhística. Por exemplo, o policial ele foi louvado com uma medalha, foi otorgado com uma medalha. Uhum. Passa por mim, não que eu dou o crivo, né? Mas eu faço os trâmites dos processos. Passa pelo seu departamento. Passa pelo meu departamento. Especificamente na escola de soldados, solenidades matutinas. Ou seja, quando nós, a imprensa, precisamos de alguma informação, é por lá que passa. É comigo. Solenidade matinal, desfile de aluno, formatura de aluno, sou eu que faço. As mídias sociais da escola, a minha seção que administra também. Aproveitando o gancho, Mauro, peço aos ouvintes que curtam nossas páginas também. Claro. Claro. Nosso Instagram é @ESSDoficial, @ESSDoficial, e o nosso Facebook, Escola Superior de Soldados, PMESP, Escola Superior de Soldados, PMSSP. Por favor, curtam, acessem nossa página, que lá os senhores terão acesso a todo o dia a dia de nossa escola. Capitão Pinheiro, chefe da seção de avaliação e planejamento, o que é essa seção? Mauro, a seção de avaliação e planejamento, a gestão dela, como a gente falou, né, o Sargento Vieira comentou sobre os núcleos descentralizados, nós temos atualmente 21 núcleos que fazem o primeiro ciclo e 23 núcleos que faz o segundo ciclo. E as provas de todas essas 40 matérias são realizadas lá no centro, lá na Escola Superior de Soldados, e são distribuídas para todas as unidades. Então a gente afere a nota, e tudo isso vem num processo, né, nesse 1 ano de formação. E como é que foi o seu caminho para chegar lá? Como é que o destino te levou para a Escola Superior? Claro. É o seguinte, eu entrei na Polícia Militar em 2001. Nesse caso, né, eu entrei diretamente na Academia de Polícia Militar de Barro Branco e me formei em 2004. Assim que me formei, fui trabalhar no 31º Batalhão de Guarulhos, que faz a parte de Pimentas, Cumbica lá de Guarulhos. Posteriormente, fui trabalhar no 44M. E durante esse tempo que eu fiquei na rua, eu tive a oportunidade de me formar em Direito também. E paralelo a isso, eu fiz um curso dentro da Polícia Militar, curso de Direitos Humanos,
o mesmo curso que o Sargento Vieira fez, e também cheguei a fazer o curso de técnicas de ensino, um curso na área de pedagogia da Polícia Militar. E a partir daí eu comecei a buscar essa parte também de ministrar aula. E a partir do momento que eu já conhecia, obviamente, a Escola Superior de Soldados, mas eu fui pedir para ministrar aula lá, automaticamente eu acabei gostando e fui trabalhar lá. Vocês dois, tanto você, posso chamar de você, né, tenente, capitão? Claro. Por favor, por favor. Por favor. Tanto o capitão Pinheiro quanto o sargento Vieira são formados, tem essa passagem pela formação de direitos humanos. Qual a importância dessa formação dentro da Polícia Militar? Sim, é o seguinte, a sociedade ela está numa eterna evolução, tanto social, e a Polícia Militar ela acompanha isso. Então a gente tem aí, desde 97, com o implemento da Polícia Comunitária e futuramente com direitos humanos, a gente tem inclusive na Polícia Militar uma diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos. Essa diretoria, ela gera o nosso currículo, especificamente nessa matéria. Então, no curso superior de soldados, a gente tem 48 horas aulas de direitos humanos e ações afirmativas. Então, o policial, ele, além da parte operacional, procedimento operações padrão, tiro defensivo na preservação da vida, o policial militar, ele aprende a ter contato com a sociedade, com, inclusive, os grupos vulneráveis. Então, todo esse atendimento aos grupos vulneráveis, o policial militar aprende desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. A sua avaliação também, sargento, sobre a questão dos direitos humanos? Sim, os direitos humanos, como o próprio capitão Pinheiro já falou, ele vem sido mais destacado. Não que eles tenham sido criados ou reconhecidos recentemente, mas acredito que a própria população, por ter um volume de informação maior, ela cobra mais isso. E as instituições, no geral, a Polícia Militar não pode se eximir disso também, elas têm que acompanhar essa evolução. E a Polícia Militar, em 2006, ela já havia a abordagem dos direitos humanos, mas ela passou também, ela incluiu as ações afirmativas, e cada vez dando mais importância. Importância não só do aspecto de o policial militar entender e quebrar aquele paradigma dos direitos humanos, que os direitos humanos eles são bem mais do que aquilo que a gente acaba ouvindo muitas vezes em mídias sociais, aquela distorção, entendeu? Como se direitos humanos fosse algo negativo, ou personalizando os direitos humanos, quebrar esse estigma do policial, porque ele vem muitas vezes, ele vem da sociedade que tem essa visão equivocada, e as ações afirmativas justamente para introduzir o policial que ele lida com todos os nichos da sociedade. Então, ele vai ter que prestar o atendimento, e ele, como promotor de direitos humanos, que acaba a Polícia Militar sendo um dos principais órgãos que promovem os direitos humanos, porque sempre que uma pessoa ela é vítima de uma violação de direito, quase que inevitavelmente quem vai chegar primeiro, pelo menos o agente do Estado, que vai primeiro chegar no local, ou que vai primeiro intervir para garantir esse direito dela, é um policial militar. Então, por isso que cada vez mais os direitos humanos, ele tem sido fortalecido, o estudo dele, o conhecimento dele na instituição militar. Tanto para relação ao público externo, quanto também ao público interno. Quer dizer, a própria evolução da formação e do tratamento dispensado ao aluno policial militar, o soldado policial militar, também demonstra isso. Demonstra essa valorização, esse reconhecimento e esse respeito aos direitos humanos. Então, no meu entendimento, eu acredito que vários compartilham, é essencial. Quais são os desafios nesse sentido, sargento Vieira, de incutir essa questão dos direitos humanos no policial militar, especialmente aquele policial militar que, quando chega na corporação, veio já de uma situação de desrespeito aos seus próprios direitos e que, quando está na corporação, vai lidar com grupos vulneráveis que também, muitas vezes, têm os seus direitos humanos desrespeitados? Sim, como eu já até acabei mencionando, o primeiro ponto, entendo que é quebrar aquele paradigma, aquela visão equivocada que as pessoas têm de direitos humanos, isso no geral. Então, hoje, cada vez mais, se a gente escuta alguns termos pejorativos atribuídos a direitos humanos, como se ele fosse para defender criminosos ou algo do tipo, quando, na verdade, não é o que acontece. Não é o que acontece. Na verdade, direitos humanos é muito mais que isso. A gente não tem como personalizar os direitos humanos. E
E um ponto que eu sempre busco abordar nas minhas aulas é justamente exemplificar isso, porque uma das revoluções mais humanitárias que a gente teve no Brasil, na história do Brasil, foi justamente um movimento envolvendo militares, que foi a Revolta da Chibata. Então, eu vejo assim, o obstáculo é justamente essa mentalidade, essa distorção que é incutida na cabeça da sociedade como um todo, aquela distorção do que são os direitos humanos, essa é a barreira. E a forma de romper essa barreira é justamente demonstrar ao novo policial militar que ele, ao mesmo tempo que ele é um destinatário de direitos humanos, ele também é um promotor de direitos humanos. Então, já evidenciando toda essa evolução histórica é aquilo que a gente almeja para o futuro, né? Frota. Eu gostaria de só acrescentar a fala do Sargento Vieira, só se reportando à sua pergunta, em relação à forma do policial enxergar isso. Então, a gente procura fazer com que esse policial entenda que ele também, ele veio da sociedade. E ele tem que agir sempre procurando uma empatia, buscando colocar-se no lugar das outras pessoas. Então, é muito importante que o policial militar saiba que essa formação consiste no tratamento dispensado a ele próprio. Direitos humanos é inerente à condição de pessoa humana. Então, assim, o tratamento que eu quero para mim, eu vou dispensar para as demais pessoas. E eu sempre tenho que pensar que eu tenho a questão do público interno, que são os próprios policiais militares, mas o público externo também. E do público externo faz parte meus familiares. Inclusive eu, muitas vezes, eu vou estar ligado a esse serviço de segurança pública. Então, o que eu quero para mim? Eu quero para mim o melhor. Então, se eu quero para mim o melhor, fazendo uma empatia com os cidadãos, qual vai ser o tratamento que eu vou dispensar? O melhor possível, obviamente. Vamos para a comunicação social. Nesse aspecto, Tenente Pinheiro, Tenente Ferreira, estou confundindo os nomes aqui, mas não está fácil. Parece um pouco. Como levar essa imagem para a população de que a polícia militar respeita os direitos humanos? Muitas vezes a polícia militar não é vista dessa maneira. Há uma falha na comunicação. Como que a instituição trabalha esse aspecto? Esse é um ponto muito importante para a própria instituição. Tanto é que a Polícia Militar ela tem uma unidade só para tratar desse assunto, que é o Centro de Comunicação Social. Ela fica no quartel-general da Polícia Militar. É tratado de várias formas. A PM tem suas mídias sociais, a PM aproveita os espaços de mídia, às vezes concedido, às vezes não. Mas a gente sabe que é uma tarefa difícil, porque tem essa imagem pejorativa, né? E é difícil a gente quebrar essa imagem. Como a gente costuma dizer, é um serviço de formiguinha. Como o Frota disse, se eu quero para mim o melhor, eu vou dar o melhor. Então, o nosso trabalho, o foco maior é o contato com a população. Porque a nossa comunicação com a população é como a gente vem hoje aqui, a gente fala, é mais o espaço que nos é concedido. Então, o que a gente tem mais na nossa mão? Exemplo. Então, a gente trabalha mais com exemplo. Hoje, graças a Deus, com essa revolução das mídias sociais, a gente tem mais um contato muito mais próximo da comunidade. A gente tem a própria Polícia Militar, tem sua página oficial do Facebook, tem no Instagram, tem a PMTV no YouTube, com vídeos institucionais, vídeos para a população sobre o trabalho da Polícia Militar. Mas é um assunto bem sensível, tanto é que a gente tem uma unidade que trata só para isso. Sua avaliação também, Tenente Capitão Pinheiro. Sim, nessa parte da escola Super Soldados, a gente tenta o máximo, né, aperfeiçoar os nossos currículos para atender essa população. Então, anualmente, nosso currículo é atualizado, acompanhando com a evolução da sociedade, dentre todas as matérias que a gente comentou, né, essas 40 matérias, na parte de humanas, biológicas, institucional, jurídica, policial, técnico-policial, inclusive na área de bombeiro. Sim, nessa grade curricular tem direito administrativo, direito penal, medicina legal, criminalística e por aí vai. Sim, sim. O aluno, ele sai de lá, né, no caso o soldado, ele sai totalmente pronto para atender o cidadão. Nós temos aulas de criminalística, medicina legal, inclusive de comunicação social, que o Tenente Ferreira está aqui do lado, ele ministra aula também e prepara o aluno
para atender tanto a sociedade como as mídias sociais atuais. Dentre também outras matérias, escrituração profissional, história da polícia, que o Sargento Vieira comentou um pouco sobre a história da polícia, a legislação policial militar. Nós temos também matérias ligadas à tecnologia da informação e comunicações, acompanhando as novas tecnologias embarcadas, enfim. Temos as matérias jurídicas, que você acabou de comentar, né? Dentre elas, direito administrativo, direito civil, direito constitucional, que é interessante falar, porque direitos humanos, ele cita muitos tratados internacionais, a Declaração Universal de Direitos Humanos, e também o artigo 5º da Constituição, que em 2 matérias, né, ela vai ser abordado, inclusive na questão de direito constitucional. Direitos de trânsito, direitos humanos e ações afirmativas, a gente já comentou, direito penal militar, que está atrelado à nossa carreira policial militar, direito processual. Temos uma matéria muito importante lá, porque a Escola Superior de Soldados também, ela gere a direção policial preventiva de viatura da Polícia Militar inteira. Então, o policial militar lá, como o Tenente Ferreira falou, ele tem um critério para entrar com a categoria B. E chegando lá na Escola Superior de Soldados, é aperfeiçoado. Ele faz curso de atendimento à emergência, então o policial, ele aperfeiçoa a direção policial, e também lá é feito os demais cursos da polícia. Então, no caso, o sargento, o oficial que queira fazer curso de direção policial preventiva de viatura, ele faz lá na Escola dos Soldados. E para terminar as outras matérias, nós temos aí gerenciamento de crise, a própria polícia comunitária, polícia ostensiva, uma matéria também muito importante, que é prevenção, mediação e resolução de conflitos. Agora, algumas matérias práticas, técnicas, temos aula de defesa pessoal, menor potencial ofensivo, que adapta a defesa pessoal às novas tecnologias, metodologia de ensino de tiro defensivo na preservação da vida, método Giraldi, matéria bem extensa, são 192 horas aulas, quer dizer, toda semana, durante esse 1 ano, o policial ele tem aula de procedimento operacional e tiro defensivo, além de educação física, toda semana. E para finalizar, nós temos aula no 2º ciclo sobre atendimento a ocorrências com incêndio e resgate. Quer dizer, hoje o policial militar, ele sai preparado, tanto o soldado como o oficial, ele está preparado para fazer os primeiros atendimentos aí de resgate. Você está na Rádio Trianon AM 740, acompanhando o programa Gente que Fala. Hoje, os nossos convidados são todos da Escola Superior de Soldados da Polícia Militar de São Paulo. Temos aqui um capitão, um tenente e 2 sargentos. Nós vamos para o intervalo agora. O Cléo Rodrigues vai rodar para a gente. Voltamos em seguida, 12h35. Você está ouvindo Gente que Fala. Ao dirigir, respeite as leis de trânsito. O recado é claro. Ao volante, nunca use o celular. Uma campanha da Prefeitura de São Paulo. Você está ouvindo Gente que Fala. De volta aqui na Rádio Trianon AM 740 com o programa Gente que Fala, 12h35 agora em São Paulo. Nós estamos com os policiais militares da Escola Superior de Soldados, um capitão, um tenente e 2 sargentos. Sargento Vieira, vamos falar agora sobre essa avaliação do currículo que acontece anualmente por todos os segmentos da corporação. Tem a participação do Instituto Sou da Paz, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Como é que é feito esse trabalho? Então, na verdade, não só o currículo. Antes até de falar do currículo, acho que é muito importante a gente esclarecer que a Polícia Militar, hoje, ela se baseia, desde 97 para cá, ela se baseia numa doutrina de polícia comunitária, que muitas vezes pode haver uma confusão, as pessoas confundirem policiamento comunitário, quando na verdade polícia comunitária é algo bem mais amplo, que sim é uma filosofia da atividade de polícia. E essa filosofia, no que ela se baseia? Ela se baseia justamente numa proximidade maior do policial com a população e uma divisão de responsabilidades. Quer dizer,
a Polícia Militar, ela compartilha essa responsabilidade de segurança pública com toda a população, e objetivando, por óbvio, né, uma melhoria da qualidade de vida do todo, de toda a sociedade. O nosso currículo, o currículo da Escola Superior de Soldados, do curso de formação de soldados, ele é baseado nessa filosofia. Então, ele está em constante evolução, conforme a nossa própria sociedade evolui. E como a doutrina de polícia comunitária ela tem essa corresponsabilidade, né, entre a polícia e a sociedade, acaba trazendo também a participação de grupos externos. O capitão Piero ele comentou na primeira parte sobre a Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos. A Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos ela é um dos órgãos responsáveis da Polícia Militar para fazer essa interação com esses grupos, principalmente esses grupos que defendem grupos vulneráveis ou, aliás, essas instituições, né, que defendem grupos vulneráveis ou até mesmo parcelas da sociedade. Então, e justamente gerar essa interação, e isso acaba repercutindo sim no nosso currículo. Outro ponto importante que foi citado, por exemplo, é as aulas de tiro. As aulas de tiro que hoje, inclusive até a denominação é muito clara, que é tiro defensivo na preservação da vida, né? O método Giraldi, que foi introduzido na polícia também por volta de 97. Tudo é voltado para essa filosofia de polícia comunitária que está atrelado de uma forma indissociável com os direitos humanos. Queria saber a opinião de vocês todos em relação a evolução da sociedade que a gente observa, e nessa evolução, infelizmente, os níveis de criminalidade estão terríveis, a forma como a violência caminha, a crueldade aí da bandidagem em relação aos crimes cometidos. Como é que funciona esse trabalho, Sargento Frota, de se adaptar a todas essas novidades que vão surgindo na criminalidade? Exatamente. Acho que a partir do momento que o policial, né, ingressa na instituição, ele obrigatoriamente ele tem que passar por essa formação, né? E essa formação ele não vai deixar as qualidades que ele já tem, a qualidade ali de filho, de pai, da sua formação muitas vezes técnica em outras áreas. Isso pelo contrário, isso vai facilitar o seu trabalho após a formação. Lembrando que nem todas as ocorrências atendidas pela Polícia Militar, elas são de cunho criminal. Tem muitas ocorrências que são sociais, exatamente, em que a experiência do policial é muito importante, mas não basta essa experiência. Há necessariamente que o policial tem que participar, né, da grade curricular, participar das aulas, para que ele possa ganhar conhecimento teórico e prático. Inclusive, a gente divide a primeira parte, o primeiro ciclo de ensino, só teoria. Posterior, a gente tem a questão da teoria e prática, em que os discentes, os policiais militares, alunos, eles começam a participar dos estágios operacionais. E aí ele começa a lidar com a sociedade. Ele também proveio da sociedade. Mas com base no que ele aprendeu durante o curso, ele começa a enxergar essa questão da responsabilidade. Inclusive, ele também começa a entender que segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. E a partir do momento que você tem esse entendimento, você passa, inclusive, a multiplicar, né, esse conhecimento com os familiares, na sociedade como um todo. Então, quando o policial ingressa na instituição, ele passa a ter contato com a legislação. Então, por que eu estou aqui? Eu prestei um concurso, entendo que, obviamente, essa pessoa seja uma pessoa vocacionada, e a partir das aulas, ele vai ganhando conhecimento. Então, ele tem que entender que a atividade de polícia militar, atividade de polícia ostensiva e preventiva, ela está prevista na legislação, ela está prevista na Constituição. Então, o aluno, quando ele tem contato com isso, ele fala, não, assim como existem os direitos dos cidadãos comuns, o senhor também tem uma previsão constitucional, está lá no artigo 144, parágrafo 5º da Constituição, em relação ao trabalho de polícia, abordagem a título de fiscalização de polícia, em pessoas sob fundada suspeita ou infratores da lei. Não é pura e simplesmente porque o policial entende que deve fazer aquilo. Não, ele vai fazer com base na lei. E ele conhecendo esse amparo legal, inclusive o próprio poder de polícia, que é o poder de condicionar e restringir direitos, ele consegue atuar
respeitando os direitos dos cidadãos. Talvez fosse interessante ter uma matéria específica para que a sociedade tivesse esse entendimento da questão do poder de polícia, do agente do Estado estar representando o Estado, mas ele está agindo conforme os anseios da sociedade e não por conta própria. Se ele está ali fazendo o seu serviço, ele tem um propósito, que é nada mais, nada menos que o bem comum da sociedade. Eu fiz essa pergunta, Tenente Ferreira, pelo seguinte: a sociedade, de uma maneira geral, assim, acho que é senso comum, né? As pessoas até dizem, nossa, eu vou morrer e não vi tudo na vida, né? Porque as coisas vão acontecendo de uma maneira, em termos de violência, de criminalidade, que a gente vê, não é possível que isso aqui aconteceu. Você, como policial militar, hoje oficial, não está mais diretamente na rua, né, no combate à criminalidade, ainda se surpreende, essa capacidade de se surpreender, ela se perde ou não? O policial militar fala, não é possível também que isso aqui está acontecendo, que a bandidagem partiu para essa também. Não perde, Mauro. Apesar de policiais militares, somos seres humanos e estamos inseridos nessa sociedade como qualquer outro cidadão brasileiro. E a gente percebe, agora falando, né, de ser humano, de cidadão brasileiro para cidadão brasileiro, que essas mudanças estão sendo muito rápidas. Não sei dizer se isso é um fenômeno recente ou se sempre foi assim, a percepção que a gente tem hoje é assim. Mas a gente nunca perde essa, entre aspas, capacidade de surpreender, e nem deve perder, porque quando eu era, há 20 anos, quando eu entrei na polícia, tinha uns acontecimentos também tenebrosos, cabeludos, que a gente ficava assustado, mas ainda acontecem, às vezes descobre coisa nova, né? Ontem eu vi uma matéria de uma mãe que decepou o filho, umas coisas absurdas, assim, né? E como que a gente, como policial militar, a gente se surpreende, sim, né? E a gente tem que se adaptar, sim, mas nunca esquecer do nosso, como o Frota falou, que somos profissionais, e a nossa responsabilidade, a nossa obrigação em atuar nessas situações, né? Mas o ser humano ainda está aqui, o ser humano ainda vê, o ser humano ainda sente. Nesse mesmo sentido, capitão Pinheiro, é importante que a instituição mantenha, acredito que seja a política da instituição, manter essa mescla daqueles profissionais policiais mais maturados, mais experientes, em conjunto com os novos, que vocês ajudam a formar, também no aspecto de que os novos vão aprender com os mais velhos também têm muito a aprender com os mais novos, que talvez estejam mais ligados ao conhecimento dessas novas modalidades de crime que vem surgindo. Sim, Mauro, boa lembrança. Quando a gente comentou aqui que o curso é dividido em 2 ciclos, em 2 semestres, nesse segundo semestre, em que ele vai, durante a semana, estar em sala de aula, aprendendo a parte teórica, e essa parte teórica, que é a parte técnico-profissional, ele vai aplicar já naquele segundo semestre, no final de semana, fazendo estágio. E no estágio, se você analisar, ele vai, a todo momento, nesses 6 meses, desde a primeira ocorrência que ele vai apresentar na delegacia de polícia, desde a primeira ocorrência que ele vai atender, ele vai estar ao lado dele um policial mais antigo. Vai estar um sargento, um cabo, um tenente, que vai estar acompanhando ele desde o primeiro minuto até o último minuto da ocorrência. Então, ele nunca vai agir sozinho. Então, durante os 6 primeiros meses que ele vai se deparar com uma ocorrência, ele vai ter um policial mais antigo para amparar ele. E mesmo depois desses 6 meses, desses 2 ciclos, ele vai ficar mais 2 anos sob estágio supervisionado com um policial mais antigo. E essa mescla é essencial, porque, eventualmente, o policial mais antigo também aprende com o policial mais novo. Principalmente porque, é o que a gente falou, né? Tá falando desde o começo da entrevista, sobre a evolução do cidadão brasileiro. Então, aquele rapaz novo, que acabou de vir há 1 ano, né? Alguns meses da sociedade brasileira, porque todo policial militar, obviamente, né? Ele vem da sociedade brasileira, ele passa experiências novas para o policial mais antigo. Vai explicar, inclusive, não somente novas tecnologias, mas vai explicar qual que é a demanda da sociedade. Então, fica uma mescla perfeita, né? O policial mais antigo e o policial mais novo. Então, os dois acabam aprendendo um com o outro. Há uma formação de carreira, capitão Pinheiro,
dos praças e dos oficiais, assim, separadamente, ou a gente tem que entender a polícia como um todo, porque é uma evolução de carreira, você vai começar como soldado, cabo, sargento, vai evoluir, vai virar um oficial, vai chegar coronel. Sim, a gente citou da diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, nós também na Polícia Militar temos a Diretoria de Ensino e Cultura. Essa diretoria, ela gera diversos cursos, entre eles o curso inicial, que é o curso nosso que a gente está representando aqui, que é a Escola Superior de Soldados, em suas diversas unidades formadoras, e também a Academia de Polícia Militar de Barro Branco, que são os dois cursos iniciais, né? São duas portas de entrada do civil, né? São provimentos, né, iniciais, e elas se comunicam. Então, mensalmente, a gente se une a de Ensino e Cultura, tanto ela também como a Escola Superior de Sargentos, né? Então, automaticamente, essas matérias curriculares da Escola Superior de Soldados, ela tem alguma certa semelhança com a Academia de Polícia Militar de Barro Branco. Claro, com outro objetivo, com outro cunho, que a Academia de Polícia Militar de Barro Branco tem um cunho mais gerencial, mas ela entende e se comunica com o nosso currículo. Eu tenho perguntas já do público aqui, mas antes de entrar nelas, eu queria saber, bem brevemente, até por causa do tempo, Capitão Pinheiro, vamos falar um pouquinho bem rapidamente, de alguma lembrança da sua passagem pela escola, quando você estava se formando. Sim, tem experiências que eu acho que até são semelhantes de todo militar, independente de ser policial militar ou das Forças Armadas, que é realmente a parte da doutrina policial militar, ou doutrina militar. É o caso aí de ter que fazer a barba toda manhã, ter que passar farda, né? Enfim, não depender mais da família, do pai e da mãe. Eu acho que a experiência é similar com todo militar, essa independência, né? Então, muita gente que entra, principalmente a grande parte dos policiais, acabam entrando lá com 17, 18, 19 anos. No meu caso, quem tem com 19 anos, da noite para o dia, está servindo a Polícia Militar e a Pátria, e no caso do soldado, ele vai entrar lá, vai ter o vestiário dele, quem vai passar farda é ele, não é mais a mãe dele. Tenente Ferreira, o que você guarda na lembrança do que foi bem gratificante, bem marcante lá na sua formação? É mais ou menos como do capitão. Eu entrei com 18 anos, eu era menino imberbe, criado pelo pai e pela mãe, e eu lembro do choque que eu tive quando cheguei lá. Porque lá a gente vai ser tratado como homem, né? E é isso que o capitão falou, eu tenho que passar minha farda, né? Poxa vida, eu não posso escolher o que eu vou comer, né? E aí, ao longo do curso, né? E aí, ao final do curso, quando eu lembro que eu olhei para trás e falei assim, hoje eu sou um homem. Hoje, por conta da Escola Superior de Soldados, né? Da doutrina policial militar, e eu olhei para trás e falei assim, como eu era criança. E uma coisa muito rápida, foi muito rápida, coisa de um ano, muito rápido. E olhando para trás, foi um marco divisor na minha vida, óbvio. E é isso que mais me marcou, sabe? De falar assim, de sair de peito estufado, obrigado. Sargento Vieira, marco divisor também para você? De outra forma, na verdade, quando eu ingressei na Polícia Militar, eu já tinha uma certa experiência das Forças Armadas, né, que eu era graduado nas Forças Armadas, especificamente no Exército Brasileiro, e prestei o concurso para a Polícia Militar. Quando eu entrei, algo que eu carrego... Você estava na Polícia do Exército? Não, no Exército Brasileiro. No Exército Brasileiro. Trabalhei na 11ª Brigada de Infantaria Blindada. Então, esse ingresso na vida militar se deu um pouco antes. Porém, na polícia foi diferente, e o que eu carrego, principalmente no período de formação, principalmente no período de Pirituba, e sim foi aquela preocupação dos instrutores que eu tive lá e o que eu aprendi com eles. E mais forte ainda foi isso, quando eu tive a oportunidade de trabalhar e encontrar alguns dos meus ex-instrutores ainda lá. Então, para mim, isso é muito gratificante e é o que eu carrego. Sargento Frota. No meu caso, acho que algo que eu entendo como super relevante, assim, foi o contato com as matérias, né? Então, em termos de responsabilidade, eu entendo que, como eu comecei a trabalhar muito cedo, para mim essa parte foi bem
foi bem tranquilo em termos de comprometimento ali com os afazeres diários, né? Mas em relação ao conhecimento das matérias, conhecer a Polícia Militar, a distinção do trabalho efetuado pela Polícia Militar, da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária. Então, assim, conhecer essa dinâmica, essa diferenciação foi o que mais me surpreendeu, que eu confesso que no ingresso eu não tinha essa noção. Ingressei na Polícia Militar em 19 de maio de 2003. Eu não tinha essa noção, essa distinção, até que nós comentamos anteriormente, né, em relação às instituições, em relação à Polícia Militar e à Polícia Civil. E isso me surpreendeu. E algo que chamou a atenção também é a questão de muitos policiais que ingressam novos, que você percebe que em pouco tempo ele muda, ele se transforma. Então ele chega lá uma pessoa que não tem muitas preocupações, como o capitão Pierre bem colocou, a questão do fardamento, da apresentação pessoal, e no decorrer do tempo, em poucas semanas, ele se transforma, ou seja, ele já aparenta uma outra pessoa, ele já utiliza um outro linguajar, ele se torna um profissional que denota comprometimento, né? Isso eu acho muito bacana e é transformador. O Frota, o José Luiz de Osasco pergunta se há muitos alunos que desistem durante o curso. O percentual durante o curso, praticamente esse número não existe, é um ou outro. Mas no início da carreira, um percentual mínimo, você pega, por exemplo, num contingente de 1.500 policiais que ingressam no núcleo principal da Escola Superior de Soldados, você vai ter um número de 10. Então, perante o número expressivo de policiais, eu entendo que é irrisório. Mas muitos acabam deixando por conta de serem de outros estados, de terem uma vivência, de terem alguns problemas, principalmente voltado à questão logística. Essa era outra pergunta. Apesar de ser um número irrisório, a causa, quer dizer, os motivos da desistência quais são? Geralmente as causas estão mais ligadas a essa questão, né? A questão da distância da escola, por razões de logística, como eu coloquei, e também por problemas familiares, né? Uhum. Muitos acabam com o ingresso na polícia sendo surpreendidos aí por problemas de saúde. Então, em termos de números, o Sargento Vieira pode até complementar essa pergunta, mas por desistência não, porque eu entendo que a maioria dos nossos policiais lá, eles são pessoas vocacionadas, então você conversa com eles, os olhos dele acabam brilhando ali. Por quê? Porque é uma pessoa que se doa, né? A gente sempre ressalta essa questão. Além desses números, Sargento Vieira, se você tiver uma outra pergunta aqui, o Marcos de Pinheiros, existem outras sedes da escola no estado ou alguém que mora, por exemplo, em Ribeirão Preto, tem que se formar, precisa se formar aqui em São Paulo, na capital? Então, para eu responder a questão do número de exonerações a pedido, né? Aquele jovem que ele ingressa na polícia, mas acaba... Ter um número gira em torno, pelo menos o último levantamento, em torno de 5%. Então a gente pode colocar lá cada 100, 5 tem, mas isso já nos primeiros meses. Muitas vezes é justamente aquela dificuldade na adaptação da vida militar, adaptação a esses deveres e valores militares, né? E outra motivação também é a questão familiar, muitas vezes, porque o curso ele é muito intenso. É muito intenso, porque o jovem ele vai passar um ano no curso que é de período integral, de segunda a sexta, mais finais de semana. E em relação a essa pergunta do Marcos de Pinheiro, se existem outras sedes da escola no estado? Existem outras sedes. Fora tem que se formar na capital. Na verdade, a Escola Superior de Soldados, ela é um núcleo formador centralizado, ela que padroniza todo o ensino, mas existem 38 núcleos formadores agora, a partir da semana que vem, que vão operando no estado como um todo, distribuído nas diferentes regiões, tanto no interior, litoral e capital. Tenente Ferreira, a Marília de São Bernardo do Campo, em que momento o policial é designado para um determinado setor da polícia? Ele pode escolher? Boa tarde, Marília. Depende muito da sua vocação, da sua formação pessoal. Geralmente, após formado na escola de soldado, como acho que todos passaram aqui, a gente forma o policial para ele trabalhar no serviço operacional. E aí, o formado vai para o operacional. Ao longo da carreira, ele vai angariando novas especialidades. Faz um curso ali, faz uma faculdade lá. E aí, depende da sua vocação, depende do setor que você quer trabalhar, se você consegue trabalhar, se você se enquadra naquele assunto. Por exemplo, no meu caso, eu fiz um curso de comunicação social, que é feito pelo Centro de Comunicação Social, desenvolvimento do serviço, e aí isso me habilitou a ser convidado para trabalhar num setor de comunicação social. E só mais alguns segundinhos para você
Capitão Pinheiro, o Rogério de Santana, quem se forma na Escola Superior de Soldados pode exercer outra profissão fora da polícia? É o Rogério de Santana que pergunta. A vocação policial militar é exclusiva para ser policial militar, ok? Ele pode exercer a docência, né, no caso, inclusive na própria escola de soldados. Até complementando o que o Capitão falou, na verdade, o policial militar ele tem um impedimento, como a maior parte dos servidores públicos, que é um trabalho, é um serviço de dedicação exclusiva. Então ele não pode exercer outras atividades remuneradas sendo policial militar. Muito bem. Bom, gente, o tempo do programa acabou, infelizmente. Eu quero agradecer a presença de todos vocês da Escola Superior de Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Capitão PM Michel Guaraciaba Pinheiro, primeiro tenente PM Jardel Alves Ferreira, o segundo sargento PM William de Lima Vieira e o segundo sargento PM José Carlos Frota de Moraes. Sejam bem-vindos aí a outras edições do programa Gente que Fala. O nosso agradecimento. Na mesa de som hoje, o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Fique agora com o programa Caio Sorriso Show. Bom final de semana, até segunda-feira.